A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? O título dessa noite é uma pergunta para mim e para você. Você ora? Tem resposta. Se você ora, tem resposta. Vamos ver isso aqui em Neemias, capítulo 1, do 1 ao 11. Papai do céu está falando para mim e para você. Se você ora, tem resposta. Se eu oro, tem resposta. Aqui Neemias 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza. Neemias estava na fortaleza, no palácio com o rei. Ele era copeiro do rei. Que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. Então perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Veio esse pessoal, Veio Anani. E ali ele perguntou do povo que restou lá do judeu em Israel. E veja a resposta dos seus amigos. Mas o que me impressiona é que ele era copeiro do rei. Copeiro do rei naquela época era um cargo de confiança. Ele estava no palácio, lá tinha tido guerras, O pessoal no cativeiro, na escravidão. Ele foi trazido para cá. Então ele estava num lugar bom, na sua zona de conforto. Mas ele se preocupou com seus entes queridos. Uma coisa que Deus se agrada é quando a gente se preocupa com os nossos, com a dor do próximo. Disseram-lhe os restantes que ficaram do cativeiro lá na província, estão em grande miséria. Desprezo, muro de Jerusalém, o muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. Veja que ali contaram a ele que a miséria era grande em Israel. E o povo estava sem nenhuma perspectiva de vida, Estava no desprezo total, O muro de Jerusalém estava fendido, destruído, e as suas portas queimadas a fogo. Quer dizer, tudo em ruínas. Mas o que eu acho interessante é a preocupação dele. E veja as atitudes dele. Sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele soube, ele orou e jejuou alguns dias, mas ele sentou-se e chorou. Uma das coisas que Deus se agrada é quando a gente tem sensibilidade de chorar pela dor do próximo, orar com o próximo, orar até por quem você não conhece, apresentar Israel que está naquela situação, como outro país também, Os palestinos, porque tudo é povo de Deus. A gente tem que orar, a gente tem que clamar. E aqui, Neemias chorou alguns dias, mas ele aqui diz uma coisa muito linda. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Tem uma causa para resolver? Ore e jejue. Apresenta a Deus. Porque Neemias já estava ali orando e chorando, mas com uma grande atitude, jejuando pelaquela causa diante de Deus. E disse: Senhor Deus dos céus. Veja a oração que Neemias fez. Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guarda os seus mandamentos. Ele disse assim: Deus grande e temível. Ele falou do poder de Deus, da grandeza de Deus. Ele disse assim: para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Então ele guardava. Ele ali fez uma oração, clamando para que Deus ajudasse ele naquela situação. Estive, pois, atento os teus ouvidos. Veja o que ele disse a Deus. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, diante dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, te faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti, também eu e a casa de meu pai temos pecado.
Eu acho interessante que ele só é Senhor. Tu és temível. Eu tenho te apresentado essa oração. Tem misericórdia, em outras palavras, pelo pecado meu e dos meus pais. Olha a situação, tu pode todas as coisas. Você está entendendo agora porque eu coloquei se você ora tem resposta? Porque ele orou e jejuou alguns dias. E agora ele apresentou a grandeza, o poder de Deus e pediu misericórdia pelaquela situação. E todos nós corrompemos contra ti e não guardamos os seus mandamentos. Ele quis dizer, olha Senhor, está acontecendo isso pelo nosso falha, pelos nossos pecados, que não guardamos os teus mandamentos. Nem os estatutos, nem os juízes que ordenaste a Moisés, teu servo. Ele conversa, ele tem uma conversa clara, objetiva com o Senhor. Ore pela sua causa, apresente ela ao Senhor. Se você pecou, seja sincero, mas apresente a causa, peça misericórdia, fale da grandeza do poder dele, como Neemias falou, porque o Senhor tem resposta para a minha e a tua oração. Glória a Deus. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vos transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. Eu acho interessante que ele diz, só Senhor, lembra, a gente pecou, mas lembra da tua palavra, porque o Senhor é fiel. Porque Deus diz o que lá em Jeremias 1,12? Eu velo pela minha palavra para cumprir. Se você pecou, continue orando. Porque a misericórdia do Senhor é a causa de eu e você não ser consumidos nem consumidas. O Senhor é misericordioso. Irmãos e irmãs, o Senhor dá chance. O Senhor traz a existência que não existe para dar vitória ao seu povo. Não pare de orar. Glórias ao nome de Jesus. Vos convertereis a mim. Guardarei os meus mandamentos e eu os cumprirei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Ele diz uma coisa muito interessante, vos converteis a mim. Ele diz só assim, a tua palavra diz assim, se a gente se converter a ti, o Senhor tem misericórdia. Se a gente se converter a ti, o Senhor dá vitória, porque no final desse versículo 9 ele diz, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Ele disse, olha Senhor, tu tem promessa para teu povo, mesmo o povo pecou, mas o Senhor é Deus que dá uma nova chance. Sabe o que é isso? Sabe por que Neemias fez essa oração? Porque Neemias conhecia a palavra. Quem conhece a palavra, ora. Quem conhece a palavra, pede socorro ao Deus dos céus e da terra. Quem conhece a palavra, lê a palavra, ora e jejua. Porque sabe que o Senhor é misericordioso, poderoso e glorioso. Aleluia. Aí o 10 diz, e eles são os teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força, com a tua forte mão. Ele disse, olha, Senhor, esse povo que restou aí, desse cativeiro, foi o povo que o Senhor resgatou com braços fortes, mão poderosa. Porque era o quê? Era da linhagem. Fazia parte daquele povo de Moisés que morreu no deserto. Era daquelas famílias que morreram. Era a nova geração na época. E ali Neemias orou e clamou. Ele quis dizer, Senhor, o Senhor dá nova chance. O Senhor ajuda. O Senhor sabe como tirar desse cativeiro, dessa cidade que está destruída com fogos, que os muros estão fendidos, Senhor. O Senhor pode criar uma nova situação e dar um novo recomeço a esse povo. Aleluia. Porque Neemias conhecia a palavra. Porque Neemias sabia se orasse, Deus dava a resposta. Porque Neemias estava apresentando toda a situação ao Senhor. Apresente sua situação. Não olhe para os muros fendidos da história. Não olhe para a situação que você não vê saída, não vê solução, porque Deus tem solução para essa situação. Seja financeira, seja de enfermidade, seja no seu lar, seja desemprego. Deus tem solução. O Deus de Neemias está falando comigo e com você. Se tu creres, verás a glória de Deus. Mas precisa orar, precisa clamar, precisa jejuar para Deus escutar. Glória a Deus. Ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo
e a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faz prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graças perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. Ele disse assim: Senhor, esteja atento, pois atento os teus ouvidos à oração do teu servo. Neemias foi determinado. Neemias pediu para o Senhor estar atento àquela oração. E a gente sabe que Deus estava atento. A gente sabe que no capítulo 2 de Neemias, o Senhor trabalhou no coração do rei. E o rei mandou Neemias. Neemias pediu carta, o Senhor mandou, porque o Senhor vela pela sua palavra. E ali começou uma história de Neemias naquele lugar que estava tudo destruído. E a gente sabe, quando a gente começa a ler o livro de Neemias, o Senhor ajudou ele a erguer os muros. Teve Sabalate, teve Tobia que quis atrapalhar, teve. Mas ele não olhou para as dificuldades, ele não olhou para as afrontas. Não olhe para a dificuldade, não olhe para a afronta, olhe para Cristo. Ore, jejue e leia a palavra, porque a tua resposta chega, a tua vitória chega. Sabe por que a tua vitória chega? Porque aqui em Marcos 28, 18 diz: E chegando Jesus falou-lhe dizendo, veja que foi Jesus, viu? Não foi os discípulos não. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Glórias ao nome de Jesus. O próprio Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. A Bíblia diz que ele está em cima, ele se inclina para ver a terra. O poder é dado ao Senhor nos céus e na terra. Continue orando, continue clamando, coloque sua causa no altar, porque a resposta chega. Se você ora, tem resposta. Se eu oro, tem resposta. Do jeito que o Senhor deu resposta e vitória a Neemias, dá a mim e a você. Mas lembre-se, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ore, jejue, lê a palavra e fique na porta e o milagre chega. Amém? A paz do Senhor. Agora é orar sem cessar. Não pare, não. A paz do Senhor. Fiquem todos com Deus e até amanhã.